Olá galera, depois de algum tempo, resenha literária após a vinheta, vem comigo. Bom pessoal, o livro que eu trago para vocês na resenha literária hoje é esse livro aqui, ó. Mitologia Nórdica, escrito por Jan Erik Madsen. Eu não tenho informações sobre esse autor, infelizmente pesquisei no Google e na Wikipédia para repassar para vocês, mas não tenho realmente informação alguma. Não sei se é vivo, se é falecido, se exerce outra profissão além de escrever, e também outras obras literárias. Mas pelo nome você vê que é alguém que habita aí o norte da Europa, né? Aqueles países escandinavos, né? Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega ou até mesmo Islândia, não sei, né? É um livro bem interessante, com uma narrativa muito bonita, por se tratar de mitologia. Geralmente livros sobre mitologia têm uma linguagem bastante envolvente e a linguagem é bem acessível. São 160 páginas, tá? A arte contida nesse livro é muito bonita. Você tira pela capa aqui, ó, essa árvore aqui, depois eu vou falar para vocês sobre ela. E tem desenhos em preto e branco, que quem tem mais de 40 e lia bastante gibi, vai se lembrar daquelas artes dos gibis do Conan o Bárbaro, não sei se vocês lembram, né? Bárbaros e Vikings, que são aí os personagens, né, da mitologia nórdica e da cultura nórdica. Num primeiro momento, o autor ele descreve aí elementos da cultura nórdica, desses países que eu acabei de citar lá do norte da Europa, Suécia, Finlândia, Noruega, Islândia e Dinamarca, né? E falam que eram povos avançados para sua época, né? Povos que dominavam aí a arte da navegação, povos que eram beligerantes, eram acostumados à guerra, às conquistas, né? E que dominavam aí a arte da navegação, né? Os navios que eles navegavam para suas conquistas chamavam-se dracares, que nada mais nada menos que são navios que tinham aí o design de dragões, né? Para intimidar os adversários de guerra e também para ter uma certa agilidade nas suas incursões, nas suas conquistas e também nas fugas, se necessário fosse, né? Sobre a cultura nórdica ainda, o autor diz que as mulheres tinham alguns direitos que para a época, numa cultura global machista, eram inovadores, eram de vanguarda. As mulheres na época, por exemplo, poderiam se divorciar e poderiam administrar seus próprios bens caso não tivessem mais pais, ascendentes e descendentes, e também não tivessem se casado, né? Por outro lado, dentro do contexto global machista, essas mulheres poderiam se casar apenas com um só homem, enquanto os homens poderiam se casar com várias mulheres, né? Essas mulheres, há relatos aí de alguns casos de que mulheres que ficavam viúvas que eram enterradas juntos aos seus maridos. E também tem um terceiro elemento aí, que é o mais complicado de todos, que hoje é impensável, né? A mulher que traísse o marido, ela era sujeita à pena de morte. Dito isso, sobre esses elementos da cultura nórdica, esse resumão, né, da cultura nórdica, a gente vai falar sobre a mitologia, as lendas dos nove mundos, que é o assunto principal do livro. E eu vou colocar para vocês aí, na edição de vídeo, um organograma, um croquis, sei lá, sobre a disponibilidade desses nove mundos e como eles eram organizados dentro desse contexto, né? Como vocês podem ver, existem nomes de planetas aí. Asgard, que eram o mundo dos Aesir, que eram os deuses supremos, os deuses de primeira relevância dentro desse universo de nove mundos. Dentre eles aí temos Thor e Odin, por exemplo. Odin, que é o deus supremo, o pai de todos. Temos aí Vananhai, que é o mundo dos Vanir, que é os deuses de segunda relevância, que são deuses ligados aí à beleza, à fertilidade e à fecundidade. Temos como, por exemplo, a deusa Freya, né, que é uma mulher muito bonita e que tinha essa divindade, né? Dizem que vários dos Vanir poderiam habitar Asgard também, né? Aí depois nós temos logo abaixo os 7 mundos dos meros mortais, dos seres inferiores.
E vocês aí vão me desculpar a pronúncia, porque é em linguagem escandinava, linguagem nórdica, e eu tenho dificuldade para falar aqui, principalmente para decorar. Então eu vou ler aqui, ó. Svartalfheim, mundo dos elfos escuros. Jotunheim, que é o mundo dos Jotuns. Esses Jotuns eram os seres gigantes. Eles acreditavam, os nórdicos acreditavam muito em gigantes, em anões, em gnomos, né? É uma cultura pagã, né? É uma cultura pagã que assemelha-se muito aí à cultura celta, que vai se expandir aí e até a Grã-Bretanha, né? Até Inglaterra, Escócia, Irlanda, né? Então essas culturas se assemelham apesar de ter suas diferenças. Continuando aqui, ó, Alfheim, mundo dos elfos claros. Midgard, esse sim é o nosso planeta Terra, o mundo dos homens. Muspelheim, que é o mundo do fogo. Niflheim é o mundo do gelo eterno, onde, segundo eles, é onde tudo começou, esses 9 mundos, né? Então aí tem uma semelhança, aí, um traçando um paralelo com a Bíblia, que é onde está a gênesis dessa cultura nórdica, né? O Gênesis. E Helheim, que é o mundo dos mortos, né? Que seria mais ou menos a descrição do inferno, traçando um paralelo com a nossa religião cristã, né? Segundo os nórdicos, habitavam esse Helheim as pessoas que morreram de forma indigna, né? Pessoas que não morreram em guerra. Para ele morrer indignamente é não morrer em batalha. Então você tem aí, mais uma vez, a constatação de que eram povos extremamente beligerantes e acostumados às guerras, né? E utilizavam aí de ferramentas como martelo, lanças, espadas, né? E outros artefatos para as suas batalhas. Tem alguns elementos aí nessa geografia desses 9 mundos que são bastante interessantes. E também do modo de vida desses deuses, desses seres mitológicos, né? Eu vou falar alguns elementos que eu achei bastante interessantes. Primeiro, essa árvore aqui, ó. Vocês veem que tem uma árvore que une esses 9 mundos, vocês viram no desenho. Essa árvore é chamada Yggdrasil. Nessa árvore contém aí folhas e frutos que permitem aí a cura imediata e também a imortalidade. Na raiz dessa árvore existe uma serpente gigantesca que envolve Midgard, o nosso planeta Terra. Essa serpente chama-se Yngmundum, um negócio assim, e ela vai corroendo aí as raízes dessa árvore até chegar ao Ragnarok. E o que é o Ragnarok? O Ragnarok é o final dos tempos, que, traçando novamente um paralelo com a nossa cultura judaico-cristã, é o Apocalipse. E as narrativas do Ragnarok se assemelham muito às narrativas do Apocalipse, dentro desse contexto pagão da mitologia nórdica, né? Nós temos aí Loki liderando aí um processo de vingança e vindo aí com suas carruagens, com seres inferiores, fazendo aí essa destruição desse universo dos 9 mundos, né? O Loki, que é o deus da trapaça, que é um deus inferior, mas que convive em Asgard junto com os deuses superiores, né? Esses deuses superiores muitas vezes se beneficiam das trapaças de Loki. E essa é uma outra característica desses deuses soberanos de Asgard. Eles trapaceavam também, eles não tinham muita ligação com a ética, né? Eles se consideravam nobres dentro do contexto deles, mas eles trapaceavam os seres inferiores em suas batalhas contra os gigantes, os Jotuns, né? Outras coisas assim, interessantes é que eram deuses bastante comilões, glutões. Eles comiam os bois inteiros, bebiam muita cerveja, né? Eles eram festeiros, né? E existia aí um salão para esses rituais de festas. Esse salão chamava-se Valhalla, né? Era onde habitavam esses deuses superiores, onde eles faziam suas festas, suas reuniões, né? E tem a Bifrost. A Bifrost é um arco-íris que liga Asgard à Terra, ao planeta Terra, a Midgard. E só esses deuses poderiam passar nessa ponte de arco-íris, a Bifrost, né? Então as narrativas são muito fantásticas, muito fantasiosas. Eu não vou me estender muito aqui para não fazer aí um spoiler do livro. O que eu posso dizer para vocês, e repito, é um livro muito bonito. A linguagem
adotada nele. É uma linguagem muito bonita e simples, né? É uma linguagem fantasiosa que, para quem é muito crítico e muito apegado à realidade, vai falar assim, esse livro aqui é uma viagem na maionese, mas é uma viagem deliciosa dentro da mitologia nórdica, né? Então, vale a pena ler. Mitologia é um assunto fantasioso, ainda mais quando se trata de mitologia pagã, mas não deixa de ser cultura. Eu te digo uma coisa, a gente consegue atualmente, nos dias de hoje, atrelar mitos a religiões e de uma forma muito mais prejudicial à nossa sociedade do que antigamente. Fica a reflexão, abraços, encerra a resenha literária, fiquem com Deus.